tarde. Nós vamos dar seguimento, então, ao nosso simpósio em comemoração aos 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Nesse período da tarde, vamos iniciar com a mesa Saúde Coletiva na Gestão do SUS. Para a coordenação da mesa, chamamos a professora doutora Ellen Lodeiro Castanheira. Ellen é médica sanitarista, mestre e doutora em Medicina Preventiva pela Universidade de São Paulo, professora associada do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina de Botucatu e docente coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da mesma instituição. Coordena o Convênio de Cooperação Internacional entre Unesp e UNICEV, Universidade de Cabo Verde, e desenvolve pesquisa na área de avaliação de sistemas, serviços e programas de saúde, com ênfase na qualidade da assistência na atenção primária à saúde e nas ações de prevenção e assistência a IST e AIDS e para a população LGBTQIA+. Para compor a mesa, também chamamos o professor Dr. Gonçalo Vecina Neto. Gonçalo é médico, mestre em administração, com concentração de saúde pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atuou como secretário municipal de saúde de São Paulo entre 2003 e 2004, secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde entre 1998 e 1999 e foi diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa entre 1999 e 2003. Gostaríamos também de convidar para compor a nossa mesa a professora doutora Aparecida Linhares Pimenta. Aparecida é médica com mestrado em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da USP e doutorado em Ciências Médicas pela Universidade Estadual de Campinas. Ela foi gestora de saúde como secretária nos municípios de Bauru, Santos, Amparo, Diademas, todos os municípios do estado de São Paulo e Poços de Caldas, em Minas Gerais. Foi também diretora-geral de saúde na Secretaria Municipal de Saúde do município de Chapecó, Santa Catarina, e exerceu cargos eletivos de presidente e vice-presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo e cargos eletivos de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Passo a palavra para a nossa coordenadora Ellen. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Então, é um prazer dar continuidade aqui ao nosso simpósio, com a participação do professor Gonçalo e da nossa querida amiga Cidinha. Eu vou, sem mais demoras, né? O professor a gente tem hoje um horário bem definido para finalizar os trabalhos. O professor tem um compromisso em São Paulo, então às 3h30 nós vamos encerrar a mesa, tá bem? Eu quero então passar já de imediato a palavra ao professor Gonçalo. Boa tarde a todos e todas, é um prazer imenso estar aqui em Botucatu mais uma vez. Ao longo da minha vida, que já é longa, mais de 70 anos, eu já tive a oportunidade de aqui em muitos momentos, e sempre muito auspicioso, gostoso. Vim aqui encontrar velhos amigos, Eliana, Toninho, doutor, Carlos Hélio também. Mas, de qualquer forma, esta mesa em particular, neste ambiente, 25 anos do programa de pós-graduação em saúde coletiva, da medicina de Botucatu, eu não faço isso com questões de hoje, eu preciso fazer uma pequena reflexão. Eu não sou doutor, eu sou somente. Então, como eu estou falando aqui com o programa
todos têm que tentar. Vocês têm que tentar. Tentar e conseguir, porque não é uma coisa do outro mundo assim também. A outra questão que eu queria colocar é uma questão que, pelo que eu ouvi falar, né, o Wilson colocou muito ontem, de que saúde coletiva, de que atenção básica nós estamos falando. Eu acho que é importante a gente deixar claro que essa é uma discussão que volta e meia aparece na área da saúde pública. Né? Nós vamos focar ou nós vamos ampliar? Né? Em muitos momentos da história, nós fomos muito focadores. Né? E fomos muito focadores por causa das condições ambientais dentro das quais nós estávamos submetidos. Né? Quer dizer, eu devo fazer o que eu devo fazer ou eu devo fazer o que eu posso fazer? Esta é uma dúvida com a qual nós nos veremos e nos vemos com muita frequência. Na maior parte da minha vida, eu procurei fazer o que eu devo fazer, a despeito de muitas vezes eu não poder fazer, porque as circunstâncias não permitiam que isso acontecesse. Mas esta é uma discussão muito importante quando a gente vai falar da amplitude da atenção básica, do tipo de proposta de atenção primária à saúde, atenção básica, que nós deixa eu só acertar o agora, que nós nos propomos a fazer. E eu resolvi, nesta tarde, fazer uma recuperação um pouco do aparecimento da atenção básica e do aparecimento da própria questão da assistência à saúde no Brasil, particularmente. Eu me vali de um livro que eu acabei de ler, que é um livro já um pouco mais antigo aqui, chama-se Uma História Brasileira, Atenção Primária à Saúde, do Carlos Henrique Assunção Paiva e do Fernando Pires Alves. E eles fazem uma recuperação de um espaço bastante complexo da nossa história da assistência à saúde, particularmente passando pela questão da atenção primária à saúde, recuperando muitas fases que estão um pouco esquecidas dentro da história da atenção básica à saúde. E é um pouco, eu vou fazer essa recuperação e sem perder de vista essa questão do que eu posso e do que eu devo fazer. É interessante a gente entender que a assistência à saúde, no início do século passado, nós falamos de assistência à saúde sempre com a boca muito cheia. A assistência à saúde, ela é uma realidade muito diferente no mundo contemporâneo, a partir de determinadas condições que foram basicamente o entendimento do que era anestesia, do que era disepsia e do como apareciam os micro-organismos, né, com Robert Koch. Né? É a partir daí que a gente consegue começar a falar em assistência à saúde. E quando a gente fala de Brasil, uma coisa que sempre me chama a atenção, o Ministério da Saúde, até 1930, não existia como Ministério da Saúde. Ele era um departamento do Ministério da Justiça. Carlos Chagas foi um dos que reconstruíram a função saúde do Estado brasileiro em 1920, ele o fez dentro do Ministério da Justiça. Porque até 1930, pelo menos, a função saúde era, no mais das vezes, polícia sanitária. O que se fazia? O louco ia para o manicômio, o tísico ia para o sanatório, o leproso ia para o leprosário. Basicamente era isso. Você resolvia os grandes problemas de saúde pública
isolando os pacientes. E se nós formos revisitar, particularmente essas 3 condições sanitárias, elas só deixaram de ser desse jeito a partir de 1980. É em 1980 que nós começamos a combater o tratamento asilar dessas 3 condições clínicas. Né? Ou seja, há bem pouco tempo atrás. Embora tenha havido uma evolução muito grande no processo de atenção à saúde e de assistência à saúde durante todo essa primeira parte do século passado. Mas, de qualquer forma, em 1930 é criado o Ministério da Educação e Saúde, no início da primeira parte do governo Vargas, que depois vira a ditadura Vargas. E durante esse tempo, o que nós vimos evoluir, por um lado, era o modelo da assistência previdenciária, através da criação dos IAPs, mas uma tentativa de criar algo parecido com o que a gente hoje chama de atenção básica, particularmente estimulado por um financiamento americano, através da USAID, através das fundações Kellogg, da Fundação Rockefeller, particularmente a Fundação Rockefeller, que financiou a ida de muitos brasileiros a aprenderem saúde pública, particularmente na Johns Hopkins University, e de lá veio muito do que se desenvolveu a partir dos anos 30, em termos do que nós estamos chamando hoje de assistência à saúde. E nesse período do governo Vargas, particularmente a partir dos anos 40, nós fizemos alguns eventos muito importantes para o desenvolvimento posterior da saúde pública brasileira. Seguramente, o mais importante foi a criação do Serviço Especial de Saúde Pública. Mais tarde, a Fundação CESP, que mais tarde, nos anos 90, foi incorporada na FUNASA. E depois deixou de existir como Fundação de Serviços Especiais de Saúde Pública, que teve muita importância, particularmente do norte de Minas Gerais até o norte brasileiro, nordeste e norte brasileiro, a Fundação de Serviços, depois como fundação, mas nasceu o Serviço Especial de Saúde Pública. E grande interesse dos americanos no financiamento da atividade do Serviço Especial de Saúde Pública era na borracha e no ferro brasileiro. O interesse estava em alimentar a máquina de guerra na Europa. Mas, de qualquer forma, um esboço de atenção primária à saúde nasce com as atividades do Serviço Especial de Saúde Pública e também começa a haver uma preocupação dentro do próprio governo Vargas com os grupos de risco, mãe e criança, os grupos que tinham mais fragilidade. E aí foi desenvolvido um espaço importante de atenção à saúde para esses grupos de maior risco. Durante os anos 40, 50, nós vemos esse desenvolvimento, um importante investimento da USAID no Brasil, a criação dos centros de saúde na época. O Estado de São Paulo desenvolveu muito isso, aqui tem muitos sanitaristas importantes na nossa história envolvidos na criação dessa estrutura, que é o início do nosso processo de atenção básica à saúde. Um marco que é considerado muito importante é o marco dos acúmulos realizados até a realização da terceira Conferência Nacional de Saúde. A terceira Conferência Nacional de Saúde é surpreendente do ponto de vista das recuperações, que ela faz uma série de práticas que estavam sendo direcionadas. Naquele momento, a maioria dos municípios brasileiros não tinha atividade sanitária, mas as discussões
reuniões da terceira Conferência Nacional de Saúde centraram dentro da possibilidade de que essas atividades fossem realizadas dentro do município. E nós vimos a revolução que estava acontecendo no final do segundo governo Vargas e do Juscelino Kubitschek, com a transformação tardia, a recuperação tardia do Brasil em ter uma capacidade industrial, que começa a criar uma corrida por um processo de urbanização que ganha muita força depois da ditadura cívico-militar. A ditadura foi fundamental para esse processo, para a aceleração desse processo de construção de uma capacidade industrial tardia do Brasil. E este processo gera um movimento demográfico, uma revolução, na verdade. O Brasil fez em 30 anos, que a Europa demorou 100 anos para fazer, um movimento migratório imenso. E esse movimento migratório imenso transformou de maneira definitiva as nossas cidades e a nossa sociedade uma sociedade urbanizada. O Brasil, que era um país muito rural, um país 60% rural, se transforma a partir dos anos 70 num país urbano. E essa urbanização muda muito a capacidade dos municípios de, primeiro, terem financiamento suficiente para conseguir fazer entregas à sociedade, entregas dessas que eram fundamentais para uma população que se urbanizava. Uma população que tinha que ter na cidade assistência médica, tinha que ter educação, tinha que ter transporte coletivo, tinha que ter condições de viver de uma forma mais civilizada. E aí nós vemos nascer experiências muito importantes deste início dos anos 70 e durante todo esse período. São as famosas experiências sempre lembradas de Montes Claros, de Londrina, de Campinas, de Itu, de Niterói, de Sobradinho, várias cidades que, em resposta ao movimento de urbanização, começaram a criar estruturas próprias de assistência à saúde, todas muito centradas, particularmente, no capítulo da assistência básica à saúde. Durante a década de 70, também acontece uma ata, da qual o Brasil esteve ausente. No Cazaquistão, uma ata, o Brasil não esteve presente na reunião de Alma-Ata, a não ser por um representante da iniciativa privada. O Juliano Kisaspik foi o único representante brasileiro na reunião de Alma-Ata. Uma coisa surpreendente, porque ele era representante das medicinas de grupo, mas o Arco Verde, o ministro da época, Paulo de Almeida Machado, ele era contra a proposta que estava sendo discutida dentro de Alma-Ata e não permitiu que nós tivéssemos uma representação nessa reunião em Alma-Ata. Mas, de qualquer forma, o Brasil viveu, a partir de 1978 também, suas próprias condições aqui. Né? Quais eram as condições aqui? Nós estávamos no momento de começar a brigar com a ditadura. Né? Vamos lembrar de 1978, as primeiras greves do ABC, o movimento de renovação médico, a experiência que foi muito interessante em 1976 do plano de interiorização das ações de serviços de saúde, PIAS, né? Que está na mesma, do mesmo peso que foram essas experiências municipais
já mencionadas. E aí no final dos anos 70, nós fizemos uma experiência que é pouco lembrada, porque é uma experiência que foi conduzida de uma maneira meio obscura, que foi o Prévio Saúde. O Prévio Saúde foi fruto de um trabalho do Ministério da Saúde, na época, isso Dirceu Arco Verde, e do Ministério da Previdência e Assistência Social, com Jair Soares. Dirceu Arco Verde e Jair Soares conversaram no sentido de desenhar um projeto como foi o Prévio Saúde. O que era o Prévio Saúde? Uma tentativa de integrar os dois ministérios, com interesses absolutamente diferentes dos interesses da construção do SUS. Não é à toa que o Prévio Saúde teve mais de 10 versões. As versões oficiais, muito voltadas para esse projeto, que era o projeto da ditadura, e outros projetos, alguns deles, seguramente, à mão dos sanitaristas que estavam tomando de assalto a estrutura do INAMPES no Rio de Janeiro. Né? Então vamos lembrar aí do Dalpós, vamos lembrar do Eleutério, né? Que estavam tentando uma construção diferente dentro da própria Previdência Social e que, na verdade, mais à frente, acabou dando na construção do SUDES. O Prévio Saúde passou, mas o Prévio Saúde deixou suas recordações. E essas recordações do Prévio Saúde, no meio do caminho, ainda geraram a criação da autorização de um novo modelo de remuneração das internações com fim das unidades de serviço e a criação da IH. E, em seguida, as ações integradas de saúde em 1983, ou seja, a confluência do Ministério da Previdência com o Ministério da Saúde através da criação das ações integradas de saúde. É nesse caldo de cultura, quer dizer, o que eu quero dizer com essa história repousa em cima dos movimentos sociais e das transformações sociais pelas quais passaram a sociedade brasileira. Isso não nasceu do nada e não foi a biogênese que criou essa transformação. O que criou essa transformação foi o movimento social. Foram as transformações que ocorreram na assistência à saúde e na sociedade brasileira desde os anos 30. Ao mesmo tempo que também teve importante participação o desenvolvimento da ideia de assistência à saúde e da conformação do que é que nós tínhamos que entregar, o Estado tinha que entregar à sociedade em termos de assistência à saúde. Isso foi um crescer, um evoluir do entendimento do que era assistência à saúde. Vamos lembrar que hoje a gente fala com a boca muito cheia em promoção da saúde, mas a primeira conferência mundial de promoção da saúde aconteceu em 1986. Não existia, existia promoção da saúde, nós sabíamos, mas ela não tinha essa força que ela tem hoje. Então, a própria ideia da atenção básica e a forma como ela se desenvolveu durante a década de 80 foi muito diferente daquilo que a gente olha hoje e fala, sempre foi assim. Não foi sempre assim. Foram conquistas que a sociedade brasileira foi construindo e transformando. Então, quando em 1986 o Carlile, lá em Jucás, no Ceará, começa a utilizar o agente comunitário de saúde, ele cria a ideia do agente comunitário de saúde em Jucás. Eu tive a oportunidade de trabalhar quando o Carlile foi secretário da saúde do primeiro governo da remodelação do Ceará, lá em 1986. Era uma ideia fantástica.
a ideia de ter um profissional, né? Um nível médio, que era preparado para entrar na casa das pessoas e entender a relação daquelas pessoas, daquela família com a sociedade e a questão da saúde daquela família. Então, esta ideia do agente comunitário de saúde é nova? Não era nova. Em 1910 nós já tínhamos visitadoras sanitárias, que era uma ideia semelhante a essa. Só que com aquele papel, naquele momento de estruturação da assistência à saúde no Brasil, em 1986, véspera da criação do SUS, com as ações integradas de saúde andando num momento de redemocratização do país, ou seja, há um conjunto muito diferenciado de condições para construir um novo projeto. Projeto esse que eclode lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde e inscreve na Constituição em 88 um conjunto de elementos absolutamente inesperados. A Constituição de 88 é a primeira Constituição brasileira a falar da forma como ela falou em direitos, e por isso foi chamada de cidadã. Nós não falávamos em direitos na nossa lei maior, e passamos a falar em direitos. E um desses direitos, porque a Constituição de 88 não era muito direito, era o direito à assistência à saúde. Agora, tem que construir a viabilidade disso. Como é que era a construção da viabilidade disso? Mais luta. E entre esse conjunto de lutas, os instrumentos que foram surgindo aí. Esses instrumentos quais foram? Um importante foi a ideia do agente comunitário de saúde, que mais à frente se encontra com o médico de família, o programa de atenção, o programa de saúde da família, que é gestado em 1994. Pois bem, essas transformações todas também encontram eco no movimento Extra-Brasil, particularmente aí é importante o papel de Barbara Starfield com o livro dela sobre a atenção primária em 92, ou seja, havia um espaço e uma confluência de vontades e de ideias voltadas para criar um instrumento importante para a atenção primária à saúde. E esse movimento importante para criar a atenção primária à saúde tinha muitos elementos internos e elementos externos. O que o Gilson Cantarino, de Niterói, foi observar em Cuba com os programas de saúde da família em Cuba, há um somatório de projetos, de propostas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos, e eu comecei lá em 1940 até os anos 90. Nos anos 90 é então criado essa ideia da estratégia da saúde da família, que hoje é o instrumento mais importante do desenvolvimento da atenção primária à saúde. Uma coisa é certa, nós não temos como estruturar um sistema de atenção à saúde se nós não conseguimos estruturar um sistema de atenção primária à saúde. É impossível resolver as demandas da sociedade sem que a gente consiga, sem que a gente tenha o desenvolvimento de uma estrutura adequada, forte, presente de atenção primária à saúde. E o Brasil conseguiu desenvolver um modelo que é esse modelo de estratégia de saúde da família, eu acho que é um modelo fundamental, e junto com o processo de municipalização. Quer dizer, quem faz estratégia de saúde da família é o município. Essa é uma coisa que tem sido também muito criticada. Nós erramos no processo de municipalização brasileira. Eu acho que nós não erramos, nós exageramos só. Nós temos que repensar, sim, esse processo de
realização da atenção básica no Brasil, porque os municípios brasileiros são muito distintos. Se você pegar um município como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, pegar um município como Borá, que fica aqui perto, tem 900 habitantes, é absolutamente diferente. Nós temos que pensar nisso. Não dá para ter tudo em todo lugar. Eu conversava com a Cidinha agora de pouco sobre o quanto os municípios brasileiros gastam em combustível para conseguir fazer as pessoas se tratarem. Agora, dá para ter tudo em todo lugar? Não dá para ter tudo em todo lugar. Eu preciso ter uma porta de entrada muito bem estruturada. É a atenção básica. É a atenção básica feita por um médico generalista. Nós temos médico generalista? Não temos médico generalista. Tem médico de família? Não temos médico de família. É uma construção. O agente comunitário de saúde foi uma construção, está sendo uma construção, mas é uma construção que tem um projeto, que tem um futuro. E faltam médicos. Sim, faltam médicos. Como é que eles vão resolver o problema da falta de médicos? Bom, parece que vão resolver esse problema, criando um monte de faculdade. O problema é o tipo de médico com o qual nós vamos contar. O que nós vamos fazer para que esse médico consiga ser essa pessoa importante, que sabe curar o que é mais prevalente e que saiba cuidar o que é a maior demanda. Essa equação curar e cuidar é uma equação com a qual a gente não aprendeu a trabalhar. Desde os tempos do INAMPS, quando o INAMPS fazia lá o baú, os mais velhos que lembram do boletim de atendimento de urgência. O que era o baú? O baú era uma tentativa de dar uma resposta para a demanda. Ou seja, para o pedaço cuidar do plano curar. Então, nós continuamos tendo que dar uma resposta adequada para as demandas da sociedade. E parte dessa resposta adequada está justamente na construção de um projeto como o da Estratégia de Saúde da Família. Só que ele tem que ter densidade. Nós estamos hoje alcançando cerca de 60% da população brasileira. Só. Vamos aumentar. A cidade de São Paulo tem 40% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Então, temos que melhorar a nossa capacidade de levar a estratégia de saúde da família à população brasileira. Levou um baque terrível com o primeiro pico mais médico. Perdemos 15 mil médicos atendendo 3 mil pessoas cada médico. Estamos falando de 45 milhões de habitantes. Então, esse baque no início do governo do Bolsonaro foi muito, muito importante. E vamos ver se a gente vai conseguir recuperar isso. Agora, eu acho que nós construímos uma parte do caminho. Com certeza, a atenção básica é o ente estruturante no modelo de atenção à saúde no Brasil. Mas nós temos que entender esse ente estruturante. Nós temos que olhar para o passado e ver como é que esse ente estruturante aconteceu. E ele não aconteceu fruto da vontade de um ou de outro. Ele aconteceu fruto de uma construção social. Essa construção social, você pode identificar pontos dela lá em 1910, mas ela foi ganhando corpo e hoje ela é uma construção que tem uma maturidade e um monte de novos desafios. Esses novos desafios estão aí para nós, nesta geração, tentarmos equacionar. É dessa forma que eu vejo a evolução da atenção básica no Brasil, que foi um pouco o que a Eliane me pediu para trazer aqui para esse início de tarde. Vou ficar à disposição para depois responder as múltiplas indagações que eu devo ter deixado no meio da minha. Muito obrigado. Muito obrigada, Gonçalo. Passando a palavra para a Cidinha. Primeiro, queria cumprimentar todos aqui presentes, dar os parabéns para o
programa de pós-graduação que está completando 25 anos. Queria parabenizar também o departamento pela realização desse simpósio, agradecer o convite feito pela Ellen e dizer que eu acho que eu sou a única pessoa aqui que não tem nenhuma vinculação com a universidade. Eu sou, a vida inteira trabalhei na gestão do SUS, então eu vou falar desse lugar, que é um lugar um pouco diferente do lugar de quem está na academia. E a encomenda que a Ellen me deu é diferente da encomenda da Eliana. Tá? A encomenda é dizer qual é a contribuição da saúde coletiva nesse processo de construção do SUS. Então eu vou falar um pouco disso. Antes de falar da minha fala propriamente dita, eu queria dialogar com a questão que a Ellen colocou para a doutora Rosana hoje de manhã, em relação à fala do Jailson ontem. Né? Se a saúde coletiva tem como um de seus objetivos fazer a crítica às limitações das políticas governamentais, né? Como a gente interfere nas políticas públicas e não é capturado pela lógica do Estado. A Rosana deu uma resposta que eu fiquei bem contentinha, né? Ela falou, não, a gente sabe que o Estado é autoritário, é racista, é centralizador, mas a gente trabalha em governos. Aí eu já fiquei mais tranquila, porque eu falei, que eu ia ter que chegar aqui e falar, não, gente, eu sou chapa branca, porque eu trabalhei a vida inteira em espaço de gestão pública, né? E tem toda uma preocupação da saúde coletiva de criticar esses limites, né, que o próprio Estado impõe nessas políticas públicas. Mas eu acho que assim como a saúde coletiva é uma área em disputa, o SUS também é uma área em disputa. Nada no SUS foi dado de graça, como o Gonçalo colocou aqui na fala dele, né? O tempo inteiro a gente disputa um projeto de sociedade, um projeto de saúde. Isso acontece tanto na macropolítica como na micropolítica. Então, quando a gente luta por financiamento, por descentralização, por democratização da gestão, a gente pode estar tratando de assuntos da esfera macro. Mas cada dia, em cada unidade básica de saúde, em cada unidade de cuidado, tem uma disputa também. Tem um projeto neoliberal centrado no atendimento médico, em procedimentos, em prescrição totalmente irracional de medicamento, e um outro projeto que está sendo disputado ali no encontro de cada profissional de saúde com o usuário, de cuidado integral, de clínica ampliada. E acho que durante todo o processo de construção do SUS, essa disputa que acontece, né, na reforma sanitária, na saúde coletiva, acontece também no processo de construção do SUS. Agora, eu não consigo imaginar, desde o dia que eu estou pensando na minha fala aqui, eu não consigo imaginar o SUS sem as contribuições da saúde coletiva. Não seria o SUS que a gente tem hoje, né, com todos os avanços e retrocessos que a gente teve. É a mesma coisa de pensar o desenvolvimento, por exemplo, sei lá, da oncologia, sem da atenção oncológica, sem o conhecimento da oncologia. Então, para mim, a saúde coletiva, e eu também queria já me desculpar, porque o rigor entre saúde coletiva e saúde pública, eu acho que eu não vou dar conta de fazer essa separação, né? Até porque tem uma parte da saúde coletiva que se coloca na crítica à saúde pública, né? Mas eu não consigo imaginar o processo de construção do SUS sem as contribuições da saúde coletiva. Então, quando a gente começa o processo de municipalização, né, eu fui secretária pela primeira vez em 1985 aqui na cidade vizinha de Bauru. Né? Davi Capistrano foi antes, depois teve que afastar por problema de saúde, eu assumi em março de 85. A gente não sabia nada sobre como fazer a gestão do SUS. E a gente foi aprendendo fazendo e aprendendo através do conhecimento teórico, acadêmico, que a academia
pandemia produzia já nos primeiros momentos do SUS. A própria definição do que é saúde, que está colocado na Constituição, não é produto da cabeça dos parlamentares, né, dos constituintes. Já é uma produção acadêmica que fala lá em condicionantes, fala em determinantes, fala em saúde ampliada. Então, na própria Constituição Federal e nas leis, já tem essa contribuição. Lógico que tem todo o movimento político, a luta contra a ditadura, a esperança que a gente tinha que tudo, né, fosse mudar, não mudou tanto quanto a gente gostaria, mas mudou, né? Então, acho que é uma contribuição importante. E resgatando alguns pontos, né, que nesse processo de construção do SUS, de disputa, eu acho que foram decisivos. Eu acho que uma questão que para mim foi fundamental, e com todas as equipes que eu trabalhei, eu também queria dizer que nesses meus mais de 20 anos de gestora, eu tive equipes muito potentes, muito comprometidas com o SUS, né, que trabalhavam de fato nesse projeto de acesso universal, integralidade, e o tempo inteiro nesse impasse, né? Você não pode ser capturado, mas você está dentro de um governo, você está dentro de um Estado, até onde você pode ir. Então, esse é um processo permanente de disputa. Mas nesse processo, eu acho que a contribuição da saúde coletiva para a discussão da questão do planejamento, a gente não sabia como fazer planejamento. E acho que teve uma contribuição fundamental, aí o Matos, Mário Testa, e os nossos, né, o Gastão que está aqui, o Emerson, o Luiz Cecílio, eles davam elementos para a gente pensar como fazer o planejamento ali naquele município. Então, acho que tem uma influência importantíssima por todas as limitações, as possibilidades de captura, né, que existe sempre, na própria discussão das políticas nacionais. Se a gente olhar a Política Nacional de Atenção Básica, a proposta do NASF, né, Gastão, que tem toda a discussão da equipe multidisciplinar, de que o trabalho médico não dá conta, foi fundamental para a gente pensar como organizar o planejamento nos municípios e fazer com que aquela proposta do SUS, que é muito generosa, mas que estava num grau de generalidade que a gente tinha que colocar na prática, essa contribuição foi fundamental. O que é um ator político? O que é a tal da imagem e objetivo? Como é que a gente constrói estratégia? Como é que a gente passa por cada um desses momentos do planejamento? Não dá para imaginar como que a gente faria isso na prática, nesse processo de construção do SUS sem isso. Então, acho que essa foi uma contribuição decisiva. Ela está consolidada? Não está. Se a gente for ver hoje, a maioria dos municípios tem muita dificuldade de trabalhar com planejamento e acaba trabalhando em grande medida com as pressões políticas locais, né? Que esse é um outro ponto que eu quero falar mais para frente. Outra contribuição que eu acho que foi absolutamente essencial para a construção do SUS, da saúde coletiva, foi a discussão sobre o trabalho em saúde, que começa com o Ricardo Bruno, com o Emerson Miri, com o Gastão, com o Luiz Cecílio, mas que, pelo menos nas equipes que eu coordenei, nas discussões que a gente fazia, entender essa questão do trabalho em saúde, né, o encontro do usuário com o trabalhador, o trabalho vivo em ato, a micropolítica do trabalho vivo e, ao mesmo tempo, a importância de entender as características do trabalho do médico, né, e acho que a contribuição da Lívia foi fundamental, para a gente poder construir na prática a interdisciplinariedade, a equipe multiprofissional, um outro processo de trabalho. Então, acho que essa contribuição também foi essencial para discutir a questão, todos governam, não é só o gestor que faz planejamento, como que eu faço com que esses encontros sejam potentes, que esses encontros produzam saúde, que esses encontros tenham, na figura do usuário, a sua centralidade, né? Então, isso tudo era matéria, né, que a gente discutia nesse processo de implantação das políticas do SUS no território dos municípios. A própria discussão da territorialização, o que é isso, né? O que é que eu trabalho extramuros, como é que eu trabalho com a comunidade, também é uma contribuição que eu acho que é bem importante da saúde coletiva. Acho que a construção, que também sofreu
governo Bolsonaro, mas a construção da política de saúde mental no Brasil também é um processo em disputa o tempo inteiro. A coordenação nacional da política de saúde mental durante o governo Bolsonaro tentou voltar para a época do manicômio. Todo aquele processo que a gente veio construindo de CAPES, com o trabalho comunitário, com o trabalho de respeito ao direito daquele cidadão que teve 20, 30, 40 anos internado e que tem direito de sair do hospital, de ser acompanhado no CAPES, de ter um serviço residencial terapêutico, tudo isso foi subsidiado por uma discussão teórica importantíssima. Lógico, não é só da saúde coletiva, tem toda a discussão de outras áreas do conhecimento aí, mas ela foi totalmente essencial na construção dessa política de saúde mental. A política nacional de humanização, eu acho que ela trouxe uma contribuição do ponto de vista de pensar o que é um processo de produção de cuidado, o que é um processo de gestão. Então, eu acho que, como eu disse no início, eu vou repetir, eu não consigo imaginar o SUS sem essas contribuições teóricas, acadêmicas aí da saúde coletiva. E o outro tema que também permeou toda a minha vida de gestora e com as minhas equipes, a Janisa está aqui trabalhando em vários municípios comigo, que foi a discussão que o Gastão coloca de uma forma muito lúcida, que é a questão da cogestão. Como é que a gente garante espaços de construção coletiva, de construção compartilhada da gestão com os trabalhadores e, inclusive, incorporando o próprio olhar e o próprio usuário nesse processo. É um processo dificílimo, nós temos uma tradição muito autoritária no Brasil e, lógico, que a gente introjeta isso, não é uma ilha fora dessa sociedade que a gente vive. Construir esses processos é um processo que você constrói processos de produção de cuidado, de gestão, mas você também constrói, como o Gastão diz muito bem na sua produção acadêmica, aí, você constrói sujeitos, E a gente tem que ter esse desafio, Como é que eu construo uma política pública que seja dissociada da construção do sujeito? Então, o trabalhador tem que ser o sujeito dessa produção. O usuário tem que ser sujeito. Então, como é que você desloca um modelo médico hegemônico, centralizado, baseado no hospital, no pronto atendimento, para um modelo que trabalha com a ideia de clínica ampliada, de humanização do atendimento, de trabalho de vivo em ato? Então, acho que essas contribuições, elas foram absolutamente essenciais para a construção do SUS. E acho que aí tanto aparecem esses conceitos, essas contribuições fundamentais da saúde coletiva nas políticas nacionais, mas a sua implementação, o seu ressignificado no território concreto de um município, ela também não acontece automaticamente. Não é porque tem uma política nacional de atenção básica que lá na ponta tem os atributos da Bárbara, tem a cogestão, tem o trabalho vivo em ato sendo valorizado, porque há uma força muito grande de captura desse modelo hegemônico, liberal, agora gerencialista. Se não houver um esforço e uma contribuição da ciência, do conhecimento, para que essas disputas elas se façam lá no cotidiano da gestão, no cotidiano do serviço, eu acho que a gente teria ido para um outro caminho que não é o caminho que a gente foi. O SUS hoje é aquele sistema que a gente gostaria que fosse? Evidentemente que não. Eu acho que esses 6 anos aí que a gente viveu, do período do Temer e depois do Bolsonaro, foi um retrocesso incrível. E acho que é importante a gente refletir, a gente veio até conversando no caso sobre isso, Não dá para a gente olhar e dizer a extrema-direita e a direita cresceu muito no Brasil. A gente vê isso nas eleições, vê isso na sociedade,
e achar que o SUS não sofreu o impacto disso. E não é o impacto só do que aconteceu no Ministério da Saúde. Primeiro porque o Ministério da Saúde tem uma capacidade de indução muito grande. Mas à medida que você tem um Ministério da Saúde que nega a ciência, que nega o conhecimento, que nega o papel da vacina, né, como foi no caso da Covid, todas as medidas coletivas de prevenção da Covid, isso vai reproduzindo no espaço das secretarias estaduais, reproduz em muitos municípios, né, as maluquices que foram inventadas sem qualquer evidência científica na época do Bolsonaro, não ficou no Ministério. Né? O pessoal prescreveu, sim, o kit Covid, não enfrentou a questão da prevenção e tal. Então, acho que estamos retomando, né? E acho que a gente está vivendo hoje algumas dificuldades adicionais. Né? Acho que aumentando a oferta, criando muita coisa nova nesse período, mas tem alguns fatores novos dos últimos anos que eu acho que estão impactando fortemente no SUS e eu acho que a gente tem que discutir. E é um debate para os gestores, mas é também um debate do ponto de vista de produção de conhecimento, né, que é algumas coisas, né, muito centrado nas disputas políticas que estão acontecendo no país, mas também em alguns gargalos que a gente não tem conseguido avançar. Um deles, que eu acho que, não sei se a saúde coletiva pode ajudar, que é a questão das emendas parlamentares. Não sei se todo mundo tem noção do que isso está significando de impacto negativo, de retrocesso dentro do SUS. A gente vem, dá 2 passos para frente, dá 1 para trás, nesse processo de construção de um planejamento que tenha financiamento adequado, que valorize os trabalhadores, né? E aí você tem um processo de crescimento das emendas parlamentares que é absolutamente escandaloso e destrutivo. Hoje a Rosana falou bastante sobre isso de manhã, e é isso mesmo, né? O dinheiro chega, você não sabe de onde, como é que vem, para que vem, né? E cada vez o recurso da emenda parlamentar está comendo mais o orçamento do SUS. Então, esse é um problema gravíssimo, que eu acho que a gente está ano a ano sendo derrotado, porque a gente tem um subfinanciamento federal, os estados cumprem mal e bem o mínimo da emenda constitucional, da lei 141, os municípios hoje gastam em média 25% a 27% de recurso próprio, quando a lei falava para gastar em 15%, tem um subfinanciamento para o SUS fazer tudo o que ele tem que fazer, e aí a emenda parlamentar vai comendo esse orçamento cada ano mais, e cada ano pode mais coisas, que antes era recurso para investimento, depois, agora hoje tem recurso para custeio da atenção básica com emenda parlamentar. Né? E como eu disse, chega, e com a força que tem hoje o Congresso Nacional, que consegue fazer um projeto que vai punir mais a menina que é estuprada do que o cara que vai estupro. Então, acho que esse é um gargalo bem importante que a gente tem que discutir. A outra questão, aqui conversando com o Gonçalo, que é a questão das organizações sociais de saúde ou da terceirização da saúde. Como enfrentar o crescimento dessas organizações sociais, que não é só em São Paulo, não é mais só na atenção especializada, e que tem um problema que os gestores, uma boa parte deles, estão abdicando do papel de gestor e passando para a OS. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão que não é possível fazer gestão da saúde, fazer planejamento, o Estado brasileiro funcionando do jeito que ele funciona. Quem aqui já trabalhou na gestão sabe o que é uma licitação, o que é um concurso público. Então, as dificuldades são enormes para fazer a gestão da saúde com a administração direta. Mas, em compensação não. O remédio que se arrumou para esse problema, eu acho que é quase que pior do que o problema. Então, não dá para fazer uma gestão democrática, transparente, eficiente, com as regras que a gente tem hoje do Estado brasileiro, seja nas prefeituras, seja no governo do Estado. E o Ministério também. O Ministério é um escândalo em termos de morosidade.
burocracidade, burocracia. Eu trabalhei 1 ano e meio no Ministério, eu não acreditava, eu falava, ainda bem que os gestores municipais não sabem que aqui é desse jeito, porque eu ficava nos municípios, ficava pensando, não, lá no Estado deve ser um pouquinho melhor. O Ministério deve ter resposta, não tem. Então, como é que a gente vai fazer com a gestão do SUS? Sem contar que agora, além de ter todo esse mecanismo do próprio gestor abrir mão de fazer a gestão, né, e aí a OS manda na secretaria. Não é que a secretaria contrata a OS para ela fazer gestão de um equipamento, Não, a OS manda no gestor, é ela que determina as regras, é ela que... Então, como é que a gente vai enfrentar esse problema? Né? E a gente está percebendo também que tem um crescimento das OS na atenção básica. É mais complicado ainda, né? Porque, sei lá, você contrata uma OS para fazer gestão de uma UPA, de um serviço de apoio diagnóstico. Mas quando ela vai para a atenção básica, que como o Gonçalo colocou, é a base do sistema, ela que tem que dar sustentação para o conjunto. E a gente está nesse processo de viver, né, esse aumento das OS sem saber exatamente o que fazer. E junto com esse problema vem as inúmeras OS que são, né, acusadas e com prova de corrupção, de desvio de dinheiro, de problemas seríssimos. Aí a gente fica pensando, então vamos apoiar as grandes OS? Aí vai virar um monopólio, ela vai mandar mais ainda do que essas pequenininhas que acabam falindo e vai tudo. E aí tem lugares que entregam o território na mão da OS. Não é o serviço da saúde mental, é o território, esse pedaço da cidade de São Paulo, é da SPDM, esse pedaço é da, sei lá de quem. Então, como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, acho que algumas questões, né, alguns gargalos que a gente viveu no processo de construção do SUS foi muito também atravessado pelas questões políticas. Né? A cada 4 anos que você tem eleição, em muitas situações, praticamente desmontado. Não é que o secretário sai e o outro que vem vai absorver o quadro e continuar trabalhando. Geralmente, desloca todo mundo. Então, acho que tem que pensar também como, lógico, né, todos nós defendemos as eleições. Imagina se não tivesse eleição, o Bolsonaro tivesse continuado, ele está perdido. Mas, então, a gente defende o processo democrático eleitoral, mas a gente tinha que pensar em mecanismos, né, de ter um quadro permanente de gestores, de trabalhadores que fossem, entre aspas, assim, independente da questão eleitoral. Até porque tem algumas questões no próprio processo de construção do SUS que tem que ser, a gente fala isso a vida inteira, né? Tem que ser processos de Estado, né? Senão cada governo vai mudando. Então isso também é uma questão complicada. Outro gargalo do SUS, que eu acho que a gente está vivendo também, é a própria... Então, só para terminar. É a questão da regionalização. O Gonçalo tocou nesse ponto, e não dá para pensar, totalmente racional, né? A gente pensar num sistema de saúde que tenha todos os serviços que dá conta da integralidade. Né? A gente, o estado de São Paulo, por exemplo, tem quase 65% dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Evidentemente que não dá para ter serviço de alta complexidade, atender câncer, para atender doença renal crônicas, cardiopatias e tal. Agora, a gente não conseguiu avançar na organização das regiões de saúde. A gente ainda tem muita dificuldade. Eu sei que é uma questão polêmica, mas eu acho que em grande medida a dificuldade da regionalização, e aí eu vou falar mais de São Paulo, que é onde eu tenho mais conhecimento, em grande medida a dificuldade do governo do Estado de assumir o papel de coordenar as regiões de saúde. Ah, mas tem dificuldades com os municípios? Tem subfinanciamento? Tem. Mas eu acho que tem também uma ausência dos governos estaduais nas regiões de saúde de construir uma regionalização solidária, uma
discussão permanente em colegiado de gestão, em cogestão daqueles equipamentos de referência regional. Então, para terminar minha fala, que meu tempo acabou, eu acho que a contribuição da saúde coletiva, da saúde pública, para a construção do SUS é absolutamente essencial. Eu não imagino o SUS sem processos de avaliação com contribuição da academia, né? Estava falando com a Ellen, que tem um programa importante de avaliação da atenção básica, que trabalha nessa lógica da saúde coletiva. Não dá para pensar o SUS sem o que a gente acumulou, mas a gente está com os impasses, tanto no campo da política, mas também em alguns gargalos do ponto de vista de própria construção do sistema. É isso, obrigada. Muito obrigada, Cidinha, obrigada, Gonçalo. Eu só quero pontuar duas coisas e passo a palavra para o público. Uma coisa é que, assim, eu acho que a fala do Gonçalo trouxe, sim, a questão da saúde coletiva na gestão do SUS, porque fala das origens, né? Quer dizer, então tinha um período pré-SUS e pré-saúde coletiva, né, que certamente influenciaram e definiram o desenho que assumiu a saúde coletiva e o SUS a partir da reforma sanitária, né? Então, eu acho que o SUS e a saúde coletiva e o SUS, eles têm o mesmo pai e a mesma mãe, né? Eles nascem, é claro que o SUS é uma política, é uma organização do sistema de saúde, fala assim, mas né, isto é saúde coletiva? Não, a saúde coletiva não é exatamente isso. Mas tudo que diz, então, e a outra coisa que eu queria colocar, assim, a gente sempre fala assim, nem tudo é saúde coletiva, mas eu queria dizer que ao mesmo tempo tudo é saúde coletiva quando a gente pensa em práticas, gestão e organização do sistema de saúde, no sentido de que estes são os objetos de desenvolvimento de conhecimento e propostas de práticas da saúde coletiva, né? Assim, não, mas quem está lá na gestão não está pensando em saúde coletiva, mas a saúde coletiva tem que estar pensando a gestão e aprendendo com as práticas desenvolvidas e muitas vezes inovadas por quem está na ponta, né? Então, esse diálogo é que também nos define, né, como campo de conhecimentos e práticas, né? Então, eu queria abrir a palavra. Posso falar de novo, em primeiro lugar? Eu sou rápido. Nós temos até 15h30, então só pedir para as intervenções serem breves. Eu queria mais uma manifestação do Gonçalo. Primeiro, saudar os dois amigos aí também de décadas, né? E Gonçalo, trabalhamos juntos, já tivemos essa oportunidade. Acho que vocês tocaram temas importantíssimos. Eu queria apenas, já que você tem uma ligação com a nossa... O COSEME sempre teve a vida inteira, né? Com as EMES. Eu queria fazer um comentário sobre a última coisa que você falou, e o Gonçalo também falou. O Estado brasileiro, diferente de tantos outros países, ele tem o governo federal, os estados e pula para os municípios. Em muitos países pequenininhos, que nem Portugal, tem estruturas de poder regionais, os conselhos, nos Estados Unidos os condados, não é assim? E aqui não existe essa estrutura. Então, se o prefeito resolve não dar bola para os vizinhos, é difícil. E o SUS tem a saúde, ela tem uma dinâmica diferente, por exemplo, da educação. A educação pode ir bem no município pequeno, mas a saúde não. Intrinsecamente, as regiões de saúde constituem redes que não pode, como bem falou o Gonçalo, se reproduzir em todos os municípios. O município é rico, ele vai fazer o quê? Um INCOR lá? Não. Então, eu queria um pouco, que eu acho que é uma bandeira política da maior importância, né? Quando eu dei alguns pitecos no programa de governo do
Haddad, né, que infelizmente, muito infelizmente, não entrou, mas a questão central que eu vejo para o SUS é esse desafio da regionalização, porque ela tem não é um problema técnico, ela tem um conteúdo político muito grande. O SUS hoje ele tem 6 mil gestores, porque o presidente é gestor, concorda? É o ministro, os secretários de Estado e os secretários municipais, e eles têm autonomia, isso está na lei. Só que aí acontece, para terminar, Cidinha, quanta coisa, você era o farol da saúde pública brasileira, lá de Chapecó, que ninguém sabe, Chapecó, o cara achava que era um lugar que só tinha porco, né, porque lá tem negócio de perdigão, sabia? Mas a Cidinha estava lá e brilhava. E agora nós temos talvez o prefeito mais estúpido de extrema-direita do Brasil, que na pandemia era um dos grandes arautos da hidroxicloroquina. Esse cara é abjeto, nojento, eu gosto de ver a cara dele na televisão. Certo? Aí, então percebe onde que está o nosso SUS? Sai a Cidinha, entra esse prefeito, foi eleito democraticamente, e aí vem a questão da política, da permanência da política. A gente fica muito ao sabor dessas vai e vem, né? Não é só a política nacional, porque o SUS se efetiva lá no município. O SUS se efetiva lá no consultório, lá no agente comunitário. O Ministério emana ideias, mas se os órgãos efetores não tiverem afinados, então eu queria algum comentário de como é que a gente podia vencer isso e das entidades nossas. Das entidades, do CONASEMES, do CONAS, que eu acho que murcharam, já tivemos lá o Sebastião de Moraes, já tivemos essas grandes figuras e depois, infelizmente, Nelson, né, deram uma murchada. Então, é isso. Obrigado. Bom, é mais voltado para a Cidinha, talvez um pouco Gonçalo. Por que as OSs, as Organizações Sociais de Saúde, foram aceitas pela maioria dos prefeitos e dos secretários de saúde? Quando eu era secretário de saúde aqui em Botucatu, em 2007, 2008, nós começamos a discutir isso. A Organização Social de Saúde, ela facilita algumas coisas, mas ela resulta nisso tudo que a Cidinha falou, sem dúvida. Então, naquela época, e eu não sei como é que isso está hoje, começamos a ver quais as alternativas. E aí uma alternativa que parecia promissora era as chamadas fundações públicas de direito privado. Era uma fundação pública ligada à Secretaria da Saúde, mas ela tinha uma administração própria e ela cumpria parte da obrigatoriedade pública. Por exemplo, os funcionários eram contratados por concurso, né? Mas eles não eram próprios do Estado, eles eram ligados ao INSS, etc. e tal. Então, essa fundação seria uma alternativa. Nós chegamos naquela época a criar em Botucatu a primeira fundação municipal de saúde nesses moldes do país, que depois ela está criada, mas ela não aconteceu nada com ela. Isso seria uma saída? Isso que eu queria saber. Ou isso já morreu, não é possível? Porque essa fundação, eu acho que eu cheguei até a conversar com a Cidinha na época lá que ela estava no COSEMES, né? E houve reuniões para isso, tal. Parecia muito promissora. Se tivesse esse tipo de fundação, não precisaria das OS. Mais alguém? Então, como temos 15 minutos, eu já vou passar a palavra para o Gonçalo. Bom, as perguntas são muito difíceis. Não são fáceis, né? Mas eu vou... primeiro, calma, eu acho que as coisas são do jeito que elas são
E nós somos parte do jeito que elas são. Gosto muito de uma frase existencialista francês, agora na minha cabeça, que fala, Sartre. Ele fala assim: nós somos o que nós conseguimos fazer com o que a vida fez de nós. É verdade isso. Eu acho que o SUS é isso. Ele é o que nós conseguimos fazer com o que a sociedade fez dele. Então, essa puta confusão que nós estamos vivendo aí, com um sistema parlamentarista dentro do presidencialismo, é parte. Quem pôs os caras lá fomos nós. Nós elegemos os caras. Quem elegeu Malafaia? Nós. Quem elegeu Lira? Nós. Quem elegeu Eduardo? Que foi preso? Nós. Então, agora, por outro lado, estamos lutando. Eu acho que é essa a questão. Não podemos parar de lutar. E se puder melhorar, vamos tentar. Agora, faz parte. Então, o sistema brasileiro com 3 níveis de decisão é bom? Não, é muito complicado. Dá para voltar atrás? Difícil. Agora, qual é a saída? Não dá para fazer gestão da saúde pública em 4.600 municípios que têm menos de 20 mil habitantes. O que vamos fazer com esses municípios? Tem alternativa? Tem. São consórcios. Os consórcios são complexos de serem criados, porque os consórcios exigem autorização legislativa. E de 4 em 4 anos tem eleição. E há uma possibilidade de você mexer na lei. Então, eu acho que o que nós conseguimos construir até agora não foi muito mais à frente, porque nós tivemos um soluço terrível no governo Collor. O governo Collor isolou os governos estaduais tentaram isolar o governo Collor e se retiraram da equação do SUS. Aqui no estado de São Paulo é o estado mais típico do Brasil. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo saiu do SUS em 1990 e não voltou até hoje. O dinheiro da Secretaria da Saúde é um, o dinheiro do SUS é outro. Como é que integra a estrutura da Secretaria da Saúde com a estrutura dos municípios? Não é fácil, mas nós temos que construir isso. Está na hora de colocar essa discussão. Nós temos que acordar, nós, academia, nós, saúde coletiva, nós temos que trazer essa discussão. Eu não vejo outra saída. A questão da gestão, que é a segunda questão, veja, o Estado brasileiro tem um modelo de administração muito ruim. O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, que é uma autarquia, as autarquias são estruturas muito engessadas. O HC é uma estrutura engessada. Como é que desengessa aquela estrutura? Que tem que manter um estoque de 90 dias para não faltar material. Enquanto que eu, como diretor do Sírio-Libanês, tenho um estoque de 20 dias. E dinheiro parado em estoque é dinheiro que não está fazendo o que devia estar fazendo. Estoque não é bom. Então, como é que essa história funciona? Bom, você pode usar uma OS. A OS tem estoque de 20 dias. A OS, para contratar e repor pessoal, demora um mês. O Estado, para contratar e manter pessoal, demora um ano. Como é que faz isso? Bom, a OS é uma ferramenta. Essa ferramenta pode ganhar vida própria? Tem ganho. Por quê? Porque quem contrata a ferramenta está deixando a ferramenta ter vida própria. Essa que é a questão. De quem é a definição do que fazer? É do Estado. De quem é a definição de como fazer? É da UES. Mas eu tenho que ter um Estado que consiga controlar a UES. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Talvez seja o caso de trocar de ferramenta. Por que o Hospital das Clínicas aqui de Botucatu não funciona muito pior?
Por causa da fundação de apoio. Por que o INCOR não funciona muito pior? Por causa da fundação de apoio. Por que o HC consegue gerir o Instituto do Câncer com 500 leitos da forma como está gerindo? Por causa da fundação de apoio. A fundação de apoio é uma boa solução? É uma ferramenta. Depende de quem esteja usando. Se puser lá um mau martelador, o martelo não vai martelar. Então, eu acho que não estou tentando simplificar um problema complexo. As fundações estatais de direito privado são uma solução? Sim, são uma solução. O serviço social autônomo, que é o que gerencia hoje a rede Sala Kubitschek, é uma solução? Sim, é uma solução. As empresas públicas como a EBSER são uma solução? Sim, são uma solução. Mas nós, a média nossa, não discute, não entende muito essas coisas, e aí nós não estamos conseguindo encontrar caminhos. As OS ganharam esse bruto espaço pela nossa incapacidade de discutir. E por causa do agente comunitário de saúde. Eu acho que essa é uma questão importante também. O agente comunitário tem que ser escolhido no local. Temos criando alternativas para isso. A Bahia criou, através da Fundação Estatal de Direito Privado, uma solução boa para a contratação do agente comunitário de saúde, aonde o agente comunitário de saúde vai trabalhar. Falta a gente enxergar e entender as soluções. Realmente são questões difíceis, né? Que a gente está aqui trocando ideias, né? Dialogando. Mas eu acho que tem uma questão política aí que eu falei rapidamente. Assim, esse crescimento da direita no Brasil, ela fez com que os prefeitos tivessem um perfil muito mais de direita do que tinham uns anos atrás. E ele vai escolher secretários que tenham sintonia com o que ele pensa. Então há também uma mudança, na minha avaliação, importante no perfil dos gestores. Hoje a gente faz um acompanhamento no Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, por exemplo. A rotatividade de secretários é uma coisa brutal. E não é, mas é a cidadezinha. Não é. Vou pegar um exemplo aqui, Sorocaba, recentemente, aí trocou 4 vezes no ano um secretário. E a gente está vendo cada vez, né, os cargos de secretário serem ocupados por pessoas não só do ponto de vista técnico, menos preparadas, vamos dizer assim, mas também do ponto de vista de compromisso com o SUS, de entendimento dessa política e tal. Isso é porque é um problema do SUS, mas eu acho que não dá para a gente analisar esse problema olhando só para o SUS. A gente está vivendo isso, né? Viveu no governo federal, elegemos um governador, né, que tem aí, está privatizando vários hospitais de São Paulo. Mas os hospitais sob administração direta funcionam pessimamente mal. Sim, funciona pessimamente mal, inclusive porque não tem financiamento. Né? Você vê o que a Secretaria de Estado repassa com o hospital de OS, o que repassa com o hospital próprio, é uma coisa, é uma diferença brutal. Tem todas essas amarras burocráticas, mas tem também uma decisão de privatizar, né, de transferir para as OS o conjunto dos equipamentos dos serviços de saúde. E aí, a grande discussão que a gente tem, que é a construção de redes de atenção à saúde, seja dentro do município, seja numa região, se o gestor não tem capacidade e governabilidade para gerenciar, para fazer a gestão daquele equipamento, você não constrói rede. Porque você tem um equipamento que, vamos dizer assim, faz o que quer. E fica. Aí como é que você articula com a atenção básica? Toda a discussão que a gente tem acumulada, né, e que teve, na minha opinião, um retrocesso enorme com o Previne, tem a ver com essa articulação da atenção básica com a rede de atenção especializada, com a saúde mental, com a vigilância. Aí você tem um equipamento que está totalmente fora dessa rede. Então, acho que tem também esse lado, né? Mas pegando a questão da regionalização, o Gastão tem feito essa discussão, né, Gastão, em vários espaços, aí eu tenho acompanhado, você vai falar sobre isso hoje.
Mas eu acho que é o que o Gonçalo falou, né? A gente não conseguiu, não tem um culpado, né? A sociedade brasileira, o governo brasileiro, o Estado brasileiro não conseguiu construir a regionalização. E aí a pergunta é por quê? Primeiro, eu acho que a gente não pode trazer para o SUS problemas de natureza política da nossa sociedade. Tem sentido ter a quantidade de municípios que a gente tem, não vou falar menos de 20 mil, com menos de 5 mil habitantes? Não para o SUS, no geral. Eu gasto com Câmara de Vereador, com prefeito, sabe? E a gente tem. E tem alguma possibilidade de alterar isso? Do ponto de vista político, nenhum, porque é interessante para esse Congresso, inclusive, ter essa pulverização, né? Então, nós vamos ter que arrumar caminho para garantir o atendimento desses municípios de pequeno porte. E tem que ter a regionalização. Eu não sei se criar um outro tipo de... Porque o que é a regionalização, pelo menos que eu entendo? É um espaço de articulação e construção estados e municípios para garantir o atendimento de um determinado território com um determinado conjunto de municípios. Se você tem... Por que o pacto de gestão foi abandonado? Ou seja, quem hoje está, do ponto de vista político, está de fato interessado em construir a regionalização no Estado de São Paulo? Nem o governo anterior, nem o governo atual, não tem. Os municípios, não tem nenhuma capacidade de, vamos dizer assim, interferir na dinâmica do outro. Essa engenharia política que a gente criou, de ter um sistema único, com políticas nacionais, com sistemas de informação do país inteiro, com recursos federais, estaduais e municipais, eu acho que foi adequado para a nossa realidade. Dava para continuar na época do INAMPS? Não dava. Dava para pulverizar tudo? Não dava. Agora, é uma construção dificílima. A tal da regionalização solidária, né, então vamos sentar o conjunto de atores políticos do Estado e do município, construir uma rede de atenção para esta região, com serviço de média e alta complexidade, com programação das ações de saúde. Isso não evoluiu. Aí a Ellen pergunta, o pacto de gestão, que foi o momento, na minha opinião, que a questão da regionalização mais avançou e que tinha uma proposta, né, a tal da regionalização solidária, do pacto de gestão. Aí você vem tentando construir, né, com todos os atravessamentos políticos partidários regionais, mas vem nesse processo de construção. Muda o governo federal do meu partido e resolve que não é mais para caminhar no fortalecimento da regionalização na lógica do pacto, vamos fazer as redes temáticas. Aí começa a rede cegonha, E aí, todo aquele processo de regionalização, então agora eu vou fazer um plano de ação regional para cegonha, um plano de ação regional para urgência e emergência. É isso mesmo. Outro dia eu fiz a conta, se um gestor resolvesse participar de todos os espaços que ele tem a obrigação de participar, ele não pisava no município dele. Porque tem Câmara Técnica de CIR, tem grupo de prestador na região, tem grupo de educação. Não tem como. Um município de 10 mil habitantes, o que é uma Secretaria de Saúde no município de 10 mil habitantes, gente? É 10 pessoas. E, gente... e aí a gente tem que reconhecer também, assim, essas equipes de gestão dos municípios estão entrando na discussão da regionalização, com outros caminhos, mas é por aí que a gente passa. Essas equipes de gestão dos municípios, elas têm que ser formadas. Não tem como ter uma equipe de gestão com a complexidade que o SUS tem. Essa discussão do trabalho vivo em ato, da micropolítica do trabalho vivo, eu garanto para vocês, eu convivo diariamente com o gestor municipal. Acho que 70% não dá conta de fazer essa discussão numa equipe de atenção básica. Quem capacita esse povo? Quem forma esse povo? Quem faz uma coisa que eu esqueci de falar, não me fala aqui.
fantástica contribuição da educação permanente para a formação das equipes do SUS. Isso, para mim, em 2003, fez 20 anos agora, né, a política de educação permanente, que foi interrompida também, gente. A Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e Saúde acabou. A Secretaria de Estado de São Paulo não investe em educação permanente da forma como a gente sabe que a saúde coletiva que tem uma contribuição importante. E não tem onde que vai ser formado esse pessoal para entender, para implementar, para discutir, para problematizar e para criticar. Então, eu acho que para a gente ver os limites da regionalização, as dificuldades, você tem que ver o que o próprio governo federal se propõe. Eu imaginava que o pacto de gestão, a proposta da regionalização, a gente ia gastar 10 anos para construir. Eu falava isso na época, não, a gente está começando. 2007, 2008, a gente conseguiu desenhar no mapa as 63 regiões de saúde. Será que em 2008, 2018, a gente vai ter região de saúde funcionando, com programação? Hoje, nós temos a saúde digital. Você fazer uma programação para distribuir e atender demanda das regiões de São Paulo é uma coisa muito difícil se fosse feito antigamente, mas hoje tem até inteligência artificial para fazer, tem critério, né? Lógico, mas o que a gente quer é atender necessidade de saúde, mas para chegar na necessidade de saúde a gente tem que pelo menos fazer essa parte mais hard. Isso tudo foi abandonado. Abandonado também é exagero, mas aí esse papel indutor do Ministério, ele foi para o outro lado, foi para as redes temáticas. Aí a gente começa a construir a rede temática. Muda de ministro, posso nem falar isso para o Ministério, mas muda de ministro, não, agora não é mais rede temática, é outra coisa. Que nem foi, né? Porque aí volta, mas foi posto para fora do Ministério. Então, e aí você tem essa descontinuidade do governo. Como é que isso reproduz nos 5 mil municípios? Como é que isso acontece? A gente estava até comentando no carro, essa discussão, gente, de transporte sanitário, o que significa num estado de 645 municípios que 63% tem menos de 20 mil habitantes? Que o dia inteiro, todos os dias, em todos os lugares, tem gente sendo transportada. Quem olha para isso? Quem remunera? Quem paga isso? Não tem apoio federal, não tem apoio do Estado. Qual é a ligação do serviço de transporte sanitário com a regulação? Não tem. Então, a gente tem tanto gargalo no SUS que eu sempre falo, a gente precisa ser muito resiliente para dar conta de depois. Eu estou há 30 anos nesse negócio e continuo acreditando e lutando. Então, eu acho que essa questão da regionalização tem a ver com tudo isso. E essa questão da interferência política, eleitoral, partidária desse país que viveu o bolsonarismo e que vive o que a gente está vivendo hoje. A questão das fundações públicas de direito privado, eu não sou muito entendida desses assuntos, mas eu sempre trabalhei com referência. Então, Gastão fala, tá certo. O Emerson fala, eu sou crítica também. Mas, por exemplo, a Lenir Santos, para mim, é uma referência nessa área de direito sanitário. Ela foi uma das autoras das propostas de fundação pública de direito privado. Eu acho que seria um caminho, né? Mas eu não conheço nenhuma experiência que deu certo, nem a da Maria, viu? Eu vou te contar o bastidor da Maria. Então, agora, por que não deu certo? Eu também não sei. Será que se a gente tivesse governos com mais capacidade, mais governança, mais governabilidade, de tomar conta das OS, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje? Será que a gente tem que abandonar a ideia de servidor público? Eu ainda não abandonei. Eu acho que ainda é um caminho de organização do SUS. Então, um pouco nessa linha. Consórcios é solução ou não é? É uma discussão. Também não tenho muito conhecimento disso. Será que o consórcio não daria conta de fazer nesse espaço regional, sem criar um outro ente? Porque a gente está propondo aqui criar um outro ente. Né? Então, tem o federal. A gente já não dá conta dos 3 cargos. Federal, estadual, municipal, já é difícil. Imagina eu criar mais um aí nesse dia. Então, assim, eu acho que essa discussão, seja do ponto de vista acadêmico, teórico, com os gestores, eu acho que é uma questão que a gente tem que estar em aberto. E não tem um pingo de dúvida que as entidades que representam os gestores, sejam os gestores municipais, sejam os gestores
estaduais, elas representam este mosaico político que a gente está vivendo nos últimos 8, 10 anos. Às vezes o pessoal fala, não é possível, como é que o CONASENS fez isso? Gente, antes de perguntar por que o CONASENS fez isso, a gente tem que perguntar por que o Brasil escolheu os prefeitos que escolheu em 17 e escolheu de novo há 4 anos atrás. E vai escolher de novo. Eli, é 1 minuto mesmo. Primeiro, regionalização. Eu não falo. Nunca falei. Regionalização, o Montoro tentou, lembram disso? O ZERG. Isso mexe com interesses poderosíssimos. Montoro queria, em toda a secretaria, não era na saúde, quem é mais antigo lembra isso. Puta negócio bacana, avançado, mataram. Agora eu queria falar das OS. O Pio levantou uma coisa bem bacana, ele procurou aqui uma pequena entidade, né? Depois foi outra, eu fui secretário também, mudou para uma outra. O que está acontecendo hoje? O capitalismo é monopolista e ele acha nicho em tudo. Tem uma cultura de fazer exercícios que se transformou em abrir pequenas academias nas cidades, e hoje o que tem? Essas redes de academias, as pessoas ansiosas para ir lá andar de esteira, porque senão vão morrer amanhã. Segundo exemplo, antigamente o Gonçalo tinha um cachorrinho na casa dele que comia resto de comida e pescoço de frango. Não pode. Ração. Pequenas lojinhas, a vendinha da Dona Maria tinha uma raçãozinha. Hoje é Petland, Pex, Cobase, e a mesma coisa. Estou falando isso porque não é por acaso que aconteceu com as OS. Hoje existe uma rede de profissionais, aqui em Botucatu, com essa baita faculdade. O Pio fez o esforço de pegar uma entidade local, pegava uma PAI, uma Santa Casa, certo? Hoje aqui em Botucatu, o nosso AME é gerido por uma OS de Andradina, com todo respeito à Andradina. Porra, nós temos esse puta complexo de saúde aqui. Você viu o cara de Andradina fazer a gestão e fica totalmente desassociado. E o município é uma OS de uma cidade que chama Pirangi. Pirangi tem 10 mil habitantes, é esses que vocês falam aí que é inviável. E lá tem uma Santa Casa. E essa Santa Casa hoje faz a gestão da rede básica aqui, que era feita por uma fundação instituída pela Faculdade de Medicina e pelo município. Essa era a nossa OS. Hoje está na mão dessa entidade, que faz a gestão num monte de municípios. Esses dias eu ouvi falar de uma OS de Minas, que gerencia o hospital na Bahia. Bom, o que eu quero dizer? Esse modelo já foi capturado. Então perdeu o sentido que o Gonçalo falou. Pega lá, tem o INCOR, vamos fazer uma fundação aqui para dar suporte. Imagina o que seria do INCOR se não fosse a fundação do Instituto do Câncer. O nosso hospital, quanta briga a gente teve com o diretor quando criou a FAMESB, que era contra, mas estaria inviável. Era só esse comentário que eu queria fazer, que essa questão da OS é mais profunda, porque elas foram capturadas na Grande São Paulo, ainda bem quando está na mão do Sírio, do Einstein, da Escola Paulista, ainda bem, porque o que existe hoje são empresas capitalistas, vão lá numa cidade, desculpe Pirangi, mas vão lá, pega uma cidade qualquer, pega ali, Bolfete, não tem hospital. Borá. Não, é que tem cidades que tem hospitais, cidades de 6, 7 mil habitantes, que são inviáveis. Aquilo ali é que nem quando o cara, a licitação que vai atrás é para fazer uma hidrelétrica é um mototáxi, que ganhou a licitação. É igual. Pega um pequeno município, ele ganha. Essa Santa Casa lá deve ser uma beleza lá em Pirangi. Por quê? Ela deve ter um dividendo dessa farra toda. 10 minutos. Bom, então, acho que, não sei, alguém quer fazer mais algum comentário? Fala. Espero que a minha fala não seja pessimista, viu? O SUS continua, os trabalhadores estão aí. Viva o SUS e viva os trabalhadores do SUS! Viva! Agradecemos então a participação do Gonçalo, da Aparecida e da Ellen.